E de início, falaremos da maior goleada aplicada na história do Botafogo, e que também é a maior já registrada no futebol brasileiro. Em jogo válido pelo Campeonato Carioca de 1909, o Fogão massacrou o extinto Mangueira por impiedosos 24-0. Já a maior goleada sofrida pelo time da Estrela Solitária foi 11-2 para o América do Rio, em jogo válido pelo Campeonato Carioca de 1929. A maior goleada aplicada pelo Flamengo foi logo no seu primeiro jogo como profissional. Os 16-2 do Mangueira, em partida válida pelo Campeonato Carioca de 1912, perduram até hoje como a maior já aplicada pelo rubro-negro carioca. E o maior vexame já registrado pelo Mengão foi a humilhante derrota por 9-2 para o Botafogo, em jogo válido pelo Campeonato Carioca de 1927. Os 11-0 do Fluminense sobre o Riachuelo em jogo válido pelo Campeonato Carioca de 1908 é até hoje a maior goleada já aplicada na história do futebol tricolor. Já o maior vexame que o Flusão deu foi no amistoso contra o Corinthians da Inglaterra, onde perdeu por 10-1, partida aquela que aconteceu em 1910. (14-1 em cima do Canto do Rio. É a maior goleada já aplicada pelo Gigante da Colina em toda a sua história. Jogo esse que aconteceu em 1947, pelo Campeonato Carioca. Já a maior goleada sofrida pelo Vasco foi 10-1 para o Paladino, válido pela terceira divisão do Campeonato Carioca. Jogo esse que marcou a estreia profissional do clube em 1916. 11-0 sobre o Santos. É a maior goleada aplicada na história do Timão. O jogo foi válido pelo Campeonato Paulista de 1920. E o responsável por dar a maior surra já registrada na história do Corinthians foi o arquirrival Palmeiras, que em 1933, ainda com o nome de Palestra Itália, em partida válida por duas competições ao mesmo tempo, Torneio Rio-São Paulo e Paulistão, aplicou 8-0 sem dó nem piedade. Aos palmeirenses, a maior goleada já aplicada em toda a sua história aconteceu em 1920, onde ainda com o nome de Palestra Itália, o Verdão meteu 11-0 no Internacional de São Paulo, massacre esse que foi válido pelo Campeonato Paulista. Já a maior humilhação pela qual passou o Alviverde aconteceu em partida amistosa contra o Santos em 1915, quando perdeu de 7-0. O glorioso alvinegro praiano tem como maior goleada aplicada os 12-1 sobre a Ponte Preta, pelo Paulistão de 1959. Há também outro registro de um jogo com o mesmo placar. Os 12-1 sobre o Ipiranga, ocorrido em 1927, também válido pelo Campeonato Paulista. Os 11-0 para o Corinthians em 1920 foi a maior humilhação pela qual o Peixe já passou. A partida foi válida pelo Campeonato Paulista daquele ano. Em 1945, em partida válida pelo Paulistão, o São Paulo Futebol Clube aplicou a sua maior goleada da história. Os 12-1 sobre o Jabaquara é até hoje o placar mais elástico já aplicado pelo tricolor do Morumbi. A derrota de 8-1 para o Botafogo, em jogo válido pelo Torneio Rio-São Paulo de 1940, é até hoje a maior goleada sofrida na história do soberano. O Imortal, em 1912, massacrou o Nacional de Porto Alegre por impiedosos 23-0,
em jogo válido pelo Campeonato Gaúcho. Essa é também a segunda maior goleada já registrada no futebol brasileiro. Já a maior goleada sofrida pelo Grêmio foi para o arquirrival Internacional, quando perdeu de 7-0 em 1948, jogo esse válido pelo Gauchão. 16-0. Esse é o maior placar já aplicado pelo Colorado em toda a sua história. A vítima foi o Nacional de Porto Alegre, e a partida foi realizada pelo Campeonato Gaúcho de 1912. A maior goleada sofrida na história do Internacional foi para o arquirrival Grêmio, quando perdeu de 10-0 em 1909. Esse é também o maior placar já registrado na história dos Grenais. A partida aconteceu pelo Campeonato Gaúcho daquele ano. O Galo Forte Vingador, no ano de 1929, humilhou o Calafate por impiedosos 13-0. O jogo foi válido pelo Campeonato Mineiro e é até hoje a maior goleada aplicada pelo clube. Também em 1929, aconteceu a maior humilhação já registrada pelo Atlético Mineiro. A derrota de 11-2 para o Corinthians em jogo amistoso é até hoje a maior goleada sofrida na história do Galo. A maior goleada aplicada pelo Cruzeiro aconteceu em 1928, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro, quando o clube, ainda com o nome de Palestra Itália, sapecou 14-0 no Alves Nogueira. Já a maior vergonha registrada na história do clube celeste foi para o maior rival Atlético Mineiro, onde perdeu de 9-2 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 1927, quando o Cruzeiro ainda era chamado de Palestra Itália. Alguns clubes citados já nem existem mais, como é o caso do Mangueira, e outros onde eu não encontrei o escudo para pôr na edição, como é o caso do Alves Nogueira, do Calafate. Enfim, placares como esses são bem raros de acontecerem no futebol profissional hoje em dia. E essas goleadas com certeza irão durar por longo tempo como sendo as maiores de cada um desses clubes. E é isso, galera. Se gostaram do vídeo, vão deixando o seu joinha. E se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever para ajudar o nosso canal a crescer ainda mais. Outra coisa também, manda esse vídeo lá pro teu amigo que torce para algum desses times citados. Eu tenho certeza que ele vai gostar de saber dessas curiosidades. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!